Abraão tinha um servo muito antigo na sua casa, um servo muito fiel. O primeiro servo que ele tinha era o mordomo da sua casa, e ele se chamava Eliezer ou Eliezer, e quer dizer Deus é minha ajuda, Deus é o meu auxílio, que é o mesmo nome para o Lázaro do Novo Testamento. E um dia Abraão, já velho de idade, chamou este servo e falou para ele fazer um juramento muito sério. E esse juramento era para que Eliezer colocasse as suas mãos debaixo da coxa de Abraão. Era um juramento muito sério no antigo Oriente Médio. Nós aqui do Ocidente talvez não vamos entender muito, porque o contexto dessa palavra debaixo da coxa não é necessariamente a coxa pelo qual nós entendemos. É ali um eufemismo que a Bíblia está usando para outra palavra, para outra parte do corpo humano. E qual era essa outra parte do corpo humano? Então nós vamos ver isso agora aqui em Gênesis 24, versículos 2 e 3. E o texto diz assim: E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: Põe agora a tua mão debaixo da minha coxa. Esse era um tipo de juramento que se fazia com pessoas com muita intimidade, né? Então ali está começando o texto dizendo que era o mais velho da casa, né? Que tinha o governo de tudo, era ali um mordomo, né? De toda a casa. E o versículo 3 diz: Para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e Deus da terra, que não tomarás para meu filho, era Isaque, né? Mulher das filhas dos cananeus, no meio das quais eu habito. Abraão não queria que Eliezer tomasse mulher para o seu filho Isaque ali do povo cananeu, que voltasse lá ao seu povo, lá na Mesopotâmia, onde estava a sua família, para tomar uma esposa para seu filho. Então ele pediu que fizesse um juramento em nome de Deus, né? Um juramento diante de Deus. E ali o texto vai dizer que ele pede que coloque a sua mão debaixo da sua coxa. A palavra original usada ali para colocar a mão debaixo da coxa é a palavra yerer. Ela é usada também tanto para coxa ou para lombos. Então nós vamos ter uma ideia melhor em outros textos. Gênesis 35:11 vai dizer que, no finalzinho do versículo, vai dizer assim, ó: reis procederão dos seus lombos. Sairão reis a partir dos seus lombos. Gênesis 46:26 vai dizer assim: todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram dos seus lombos. Ali também pode ser, saíram da sua coxa, né? Como lá em cima também. Êxodo 1:5 diz: todas as almas, pois, que procederam dos lombos de Jacó, procederam da coxa de Jacó, foram 70 almas. Juízes 8:30 vai dizer assim, ó: Gideão teve 70 filhos que procederam da sua coxa. Veja que é a mesma palavra para todos os textos aqui. Em 2 Crônicas 6:9 é aqui Deus falando com Davi. E diz assim: contudo, tu não edificarás a casa, mas teu filho, que há de proceder de teus lombos. Está falando de Salomão, que seria filho de Davi. Isso no Antigo Testamento. Agora, no Novo Testamento, Pedro está falando de Davi e também de Jesus, que seria ali o descendente de Davi. E aí em Atos 2:29 e 30 diz: irmãos, seja-me permitido dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, do fruto da sua coxa, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Então, aqui em Novo Testamento também falando sobre lombos, sobre coxa. E em Hebreus 7, versículo 5 diz: e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é,
de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Está dizendo, ainda que sejam da mesma descendência de Abraão, tem que dar o dízimo aos filhos de Levi. Então aqui está se utilizando os lombos de Abraão, né? A coxa de Abraão, é o mesmo contexto para procriação, né? Versículo 9, e por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Ou seja, está dizendo que quando Abraão o encontrou com Melquisedeque, Levi ainda não tinha nascido, porque Levi é filho de Jacó, neto de Abraão. Então ele está dizendo que Levi ainda estava nos lombos, na coxa, né, de Abraão. Então aqui já nos está dando uma ideia de que está falando de coxa, de lombos, como órgão reprodutivo. E a nossa coxa, né, como entendemos, não é um órgão reprodutivo. Então podemos entender que é um eufemismo, é uma palavra mais branda para falar do órgão que produz a semente humana para nascer filhos, para ter descendência. Está falando de algo muito milindre de nós tocarmos no assunto. E aqui no caso do juramento de Eliezer com Abraão, está se tratando da descendência de Abraão, porque iria buscar mulher para seu filho, que teria filhos. Então, ali era algo muito sério, e Abraão então pediu que ele lhe fizesse esse juramento, e não tem outra forma de falar. O juramento não era na coxa de Abraão, era com as mãos nos testículos de Abraão, porque ali ia dar um temor ao Eliezer de fazer isso, para que ele cumprisse o juramento de acordo com o que Abraão tinha decidido para ele. E ali, se ele não cumprisse, ele mesmo poderia ficar estéril, né? Porque é visto que é a partir dali que temos filho. Então o juramento gira em torno disso. Se você não cumprir a sua parte, você terá um mal nessa área onde você está jurando diante de Deus. Então é esse o contexto, né, desse juramento de Abraão com Eliezer. Em Números capítulo 5, temos um ritual estranho ali para se descobrir se a mulher traiu o marido ou não. Deus manda que o sacerdote pegue um pote com água sagrada e coloque areia ali de dentro do tabernáculo, dentro dessa água, e deveria dar à mulher para beber essa água. Se ela estivesse falando a verdade que não teria traído seu marido, nada lhe aconteceria. Mas se ela estivesse mentindo, o seu ventre ficaria inchado e a sua coxa se descairia, se apodreceria, ficaria estéril. O final das contas é isso. Mas como uma coxa ficará estéril? Então a palavra coxa ali também é a palavra ierer, que é um eufemismo então para o órgão sexual feminino, no qual ficaria ela sem produzir filhos. Então, tal como ela se utilizou, né, do seu órgão sexual para atrair o seu marido, ali ela teria punição. Esse é o contexto. Em Gênesis 32, 25, vemos a luta de Jacó com o anjo. E vai dizer que o anjo o tocou na coxa e deslocou a juntura da sua coxa. E ele ficou mancando. Então, ali não quer dizer coxa como órgão sexual, mas sim coxa realmente como as pernas de Jacó. Porque ali estava fazendo de Jacó, que foi mudado o seu nome para Israel nesse mesmo momento, como uma pessoa que dependeria de Deus para viver, porque ele passou a mancar, e ali isso o atrapalharia para andar, porque ele era um nômade, e atrapalharia ele para trabalhar e para muitas outras coisas. E ali Deus estava ensinando de que ele dependeria exclusivamente de Deus para a sua vida dali em diante. Então ele recebeu uma bênção, e essa bênção consistia nele depender exclusivamente de Deus, porque todo o contexto ali era que Jacó estava com medo do seu irmão Esaú, que estava vindo a caminho, e fez todas as coisas com a sua própria força. Porém, Deus é que tocou no coração de Esaú para que Esaú liberasse o perdão para Jacó. O juramento com a mão debaixo da coxa, que sabemos que é um juramento do antigo Oriente Médio, onde uma pessoa colocava a mão nos testículos de outra pessoa para jurar, é isso mesmo? Ali
Em Gênesis 47, 29, acontece também entre Jacó, já com seu nome Israel, e seu filho José, aonde ele pede que José jure que ele não enterraria o seu pai no Egito, enterraria na sua terra. Então, quando Israel morreu, José o levou à sua terra, em Canaã, para sepultar. E esse contexto trata da seriedade do juramento. Então, na verdade, vemos que Eliezer colocou as suas mãos nos testículos de Abraão, para que ele pudesse cumprir todas as exigências que Abraão queria que ele fizesse. E assim ele fez. Tomou Raquel, filha de Labão, irmão de Sara, esposa de Abraão. E assim ele cumpriu o juramento, né? Deus deu graça a ele e ele cumpriu o juramento feito a seu senhor.